Shalom, shalom lekulam, shavuatov a todos. Estamos nos aproximando das grandes festas de Rosh Hashanah, de Yom Kippur. É o momento em que vamos nos unir e é a época do ano onde as sinagogas ficam repletas de mitpalelim, que normalmente no ano todo não rezam, mas nesses dias, até nesses dias a alma é tocada. E esse é um princípio da própria Teshuvah, um processo de retorno. E é o motivo de por que, nesse momento, é normal que as sinagogas fiquem um pouco acima dos habituais mitpalelim, dos frequentadores, né, das pessoas da comunidade. Isso é normal. Traz uma Masechet Megillah e outros Masertot que em determinado momento, o momento propício da Teshuvah, todos nós vamos escutar o Bakol. O Bakol é aquela voz que vem de dentro e que fala assim, é agora, vamos. Yalla, Habibi, Kadima, que significa impulsionar para fazer algo melhor, para acrescentar algo. E vai na sinagoga, come caché, começa a guardar o Shabat, anda com recato. Isso tudo acontece de uma forma muito intensa nesse período, até da chegada de Elul. A gente teve agora as luminárias de Haelul, e não é por acaso, nada é por acaso. O número Hai, o 18, que é vida em hebraico, teve o nascimento de dois grandes mestres da Hassidut, através da própria essência da Hassidut. Nós temos duas Hassiduyot, né? A partir de 200 anos atrás, a partir do nascimento de Haelul, do Baal Shem Tov, antes disso, na própria Gemara entre os Amoraim, e também tem uma influência até os Rishonim, que é aquelas pessoas que faziam um pouco a mais, que traz no próprio Sefer Yetzirah, livro atribuído a Avraham Avinu, de ser um pouco mais, de que forma, como a letra Lamed, que ultrapassa de forma natural, em vez de fazer 100 vezes, fazer 101 vezes, aí sim isso fixa na alma a importância da Hazará, né, de repetir aquilo que já se estudou nesse caso. E em relação a Haelul, a gente também teve outro site do grande Maharal de Praga. Quem já teve a essência de estar em contato com uma série de Sanhedrin, tanto o Talmud Bavli como o Yerushalmi, em determinado momento, a partir da página 60 até a 68, em relação ao Talmud Bavli, no Bavli a gente consegue ver que os nossos Rahamim começam uma discussão muito interessante. Se uma Behemá Hayá, uma Behemá, ou seja, se um animal, seja um animal silvestre ou um animal normal, feito através da tecnologia do Sefer Yetzirah, precisa de Sheritah ou não. Isso é a força dos nossos mestres do Talmud. Isso se deve a Irad Shammai e também a Havá Kadosh Baruch Hu, Havá Israel. Então tudo isso é muito forte, mas a cada dia a gente pode ver esses novos Nes que se manifestam de um novo dia, em sermos pessoas melhores, em uma Seudá rodar, quando a gente vê, fulano de tal estava tantos dias no hospital, saiu, e a gente começa com frequência a ver essa Seudá, que é uma cerimônia, uma Seudá de agradecimento a um Nes que a gente recebe nesse determinado momento, e em contato com a Hassidut de 200 anos para cá, através do Baal Shem Tov, naquela relação da Europa entre Ucrânia, Rússia, Bielorrússia, Polônia, República Tcheca e os arredores, a gente teve formação de grandes mestres, entre eles o Senhor do Bom Nome, o Baal Shem Tov, que ensinava através do que chamamos de marshal, através de contos e parábolas, para poder acrescentar algo positivo nas pessoas, e também ele praticava aquilo que chamamos de Kabbalah Lemassé, a Kabbalah prática, mas ele não chegou a passar isso adiante, somente para alguns outros poucos, porque ele fazia parte dos Shloshim Veshesh Nistarim Akol Olam Yesodot Olam, dos 36 Nistarim. Esse é um dos sentidos, quando a gente vai estudar no Shulchan Aruch,
na seção de Or HaChaim, isso em relação quem vai pegar, por exemplo, a Mishnah Berurah, nas alachot referente a Sukkot e Sukkah, logo em Taf Resh Nun Aleph, até vai passando Beit Gimel Dal Rei, a gente vai encontrando as várias alahotas em relação ao Hag de Sukkot, e em um determinado momento o Mechabe, o Yosef Kara, ele fala: se pode acrescentar Hadais e Aravá. Não se pode acrescentar Lulav e Vetrog. O Rebbe de Lubavitch acrescentava 36 Hadassim, referência a esses 36 Nistarim, que é uma tradição que se recebe através de um dos Nistarim, que foi o próprio Baal Shem Tov. Do Baal Shem Tov a gente teve todas as linhas racídicas de 200 anos para cá, e entre eles o Chabad, que é baseado em parte na obra do grande mestre Admor Hazaken, que trouxe o Tanya, Likutei Haor, trouxe Likutei Torá, fez uma compilação em relação ao Sidur, tem o Sidur dele, depois saiu o Sidur Hari. A ideia do movimento Chabad é trazer para os dias de hoje a Hassidut de uma forma intensa em relação às nossas vestimentas da alma e aplicação no dia a dia. E uma essência que vai sobre as vestimentas da alma. E o combate da Yetzer Hara através do caminho do Benoni, diferente do Benoni, como a gente encontra, por exemplo, no Masechet Shabbat, Daf Haf Men Bet, por exemplo, que se discute sobre o que é Benoni e o que não é Benoni, numa página muito profunda, que nessa semana passada eu tive a alegria de escutar entre os Avrechim, os belíssimos pipulim, ou seja, os debates de forma calorosa em relação a conceitos, entre eles, entre o Tzadik, o Rashá, o Benoni, que é diferente da Gemara em relação ao Tanya, e entre alguns aspectos entre Minas Shammai e entre outros. Mas tudo isso conectado, como diz o próprio Admor Hazaken, com a nossa Parashá, Shavua, e com o Hag está chegando, entre eles a própria Selichot. Nós temos um belíssimo livro editado, muito especial, se chama Sefer Hamein La'aretz, que são as alahot vinculadas a Netz Hachamah. Algo muito especial. Eu não vou me atentar nesse momento em relação a Lahá, ainda que seja riquíssima. A gente tem o que traz o Rambam, o que traz o Shulchan Aruch, da importância de rezar no Netz. O próprio Zohar Kodesh fala que esse é o momento onde todos os portões estão abertos para poder se receber todas as tefilot da melhor forma possível e do que é apropriado para cada pessoa nesse sentido. Eu vou trazer só 2 adendos muito especiais. O primeiro a gente encontra no próprio Masechet Berachot, página Tet, seu nome Tet Bet. Todo aquele que reza no Netz, ele fica contente o dia todo. Porque ele começa o dia dele conectado com Kadosh Baruch Hu. Logo no momento mais especial, que é no Netz. E assim traz que os nossos mestres ensinam. Assim, quem estiver em Jerusalém pode visitar a cidade velha, onde tem sinagogas muito antigas, entre sinagogas e yeshivot. Tem a clássica yeshiva dos Mekumbalim, a yeshiva de Betel. E nesse momento, esse é o costume da yeshiva de Betel, entre outras yeshivot também, entre Batei Knesiot e Batei Midrashot e Kolelim. É um bonito costume de algumas sinagogas de Jerusalém começar a rezar no Vatiquim um pouco mais cedo para poder sobrar tempo para cantar o Az Yashir. Az Yashir Moshe, Uvené Israel. Como a gente faz no Shabat, com alegria, porque
consta que é um grande mérito quem faz isso e automaticamente todas as transgressões são perdoadas. O que isso tem a nos ensinar? Que ao invés de passarmos Issurim, a gente pula literalmente a necessidade de passar Issurim. Logo, aquele que caminha com alegria, ele retira de si qualquer tipo de din, qualquer tipo de Issur, ou seja, qualquer tipo de julgamento, qualquer tipo de dificuldade nesse sentido. Então, vale a dica da gente acrescentar alegria em tudo aquilo que a gente faz. Esse, inclusive, é o maior ensinamento do mestre Rebbe Nachman de Breslov. Além do Tikkun Hakli, que ele recomendava fazer todos os dias, ele perguntava para os seus Hassidim se eles tinham sorrido hoje. O que significa? Onde está a sua alegria nesse momento? Bom, a paraxá da semana, Kitavô, ela se refere a algo muito especial, né? O que ocorrerá, olha só, o futuro. Vou pegar aqui uma edição muito interessante do Humash, da editora Manhanoth, recomendo para todos. Ela é muito boa, muito interessante, ela tem adendos do Rebbe de Lubavitch, inclusive de alguns Meforashim, entre eles o próprio Hagaon Abravanel. Vehaya ki tavo el aretz asher Hashem Elohecha noten lecha nachala virishta vayashavta bar. O que ocorrerá, olha o verbo no futuro, que ao entrar na terra de Kadosh Baruch Hu, ele dá para cada pessoa como herança e o estabelecimento dela. E nessa semana tenho 2 grandes amigos que estão ao pé de pegar o avião e fazer aliar ir para Eretz HaKodesh, cumprir essa mitzvah tão bonita, Hatzlachá, para eles hoje e sempre, querido Itzhak Altman e o Levi Platita, que vocês possam só receber Berachot hoje e sempre, e possam crescer e se aprofundar com Torá em Eretz HaKodesh. Bom, a ideia é a pergunta: qual é a relação dessa paraxá com a paraxá Berukotai, que também traz Klalot e Berachot? O Rebbe de Lubavitch traz para nós que, na verdade, só existe Berachot e as Klalot são Berachot ocultas, aquilo que a gente não pode entender como uma correlação ao próprio Hag de Purim. E o interessante em relação a Purim, tem vários costumes, também assim traz o Shulchan Aruch, o cuidado da pessoa não misturar tanto a bebida. Em um dos poucos adendos que muitos sefaradim seguem o Uremá, é que o Uremá traz o Shulchan Aruch, que se a pessoa tiver bebido um pouco mais, se ela beber um pouco e for dormir, ela embaralha os pensamentos, ela sai de rovar nesse mihag de misturar o nome entre Baruch, Mordechai e Aruch, Haman e vice-versa. Então, a conquista de Israel traz o Rebbe Nachman de Breslov se dar com muita Torá e todos os dias. E para nós, aquele que conquista Israel conquista o direito de cumprir a Halachá, de fixar um horário de estudo todos os dias, pela manhã e pela noite, como consta no Shema Israel. E falarás ao teu caminho, ou seja, quando você está no seu deslocamento com as pessoas, ensinarás aos teus filhos, ou seja, as gerações posteriores e a alunos, etc. Assim a tradição se renova. O Lavoisier falava uma coisa muito interessante, um dos pensadores da química moderna: na natureza, nada se cria, tudo se transforma. O porquê? Porque só ele, Ribono Shel Olam, só ele cria tudo a todos os momentos, como consta no próprio Moreh Nevuchim, o Guia dos Perplexos do nosso mestre Rambam. Um outro dado interessante em relação a essa paraxá é a importância que nós temos em relação a mitzvahs, as mitzvot, que até então a gente não consegue ter ideia ou ter compreensão dela, né? Por que a gente tem que cumprir, etc., e de onde vem, a gente tem que entender, não tem que entender. Bom, tem 2 adendos. Há quem diga que você tem que estudar e fazer, e aquele que fala faz e depois estuda.
O importante é que a gente recebeu as 613 mitzvot, a gente tem que cumprir. O homem, quando ele recebe o Brit no seu 8º dia, traz o Gaon de Vilna através do Remes, parafraseando o Rabino Isaac Deshi, nós temos Beit de Berachá, Reish de Rishon, Yod é o de Sudot, o de Yesod, Taf, Otav, Torá. Então nós temos a bênção inicial que todo judeu tem que fazer, o fundamento, e tem 612. 613 é quando ele dá o próximo passo, ele faz, ele executa, é a importância da ação. Então, o Rosh Hashanah, Yom Hadin, um dia onde vamos ser julgados. Há quem diga que Rosh Hashanah não é 2 dias, como a gente pensa, é um dia em 2 partes. Isso corresponde que esse é o momento da gente poder alterar decretos de várias formas, entre elas, através da tzedakah, através dos atos de bondade, através da mudança de comportamentos, isso traz uma série de Shabbat, inclusive através da mudança de habitação, mudança de casa, é que possa ter qualquer pessoa boas mudanças, acrescentar a Torá, acrescentar estudo sempre, mas acrescentar também Nezirut Nefesh, acrescentar Hesed, Arnasat Ochlim, acrescentar Havá e Bezrat Hashem 5.783 Gimar Hatimatová Leshana Tová Umetuká Lekulam.